Conseguimos! Que coisa boa! Uma segunda introdução aqui para o pessoal conhecer um pouquinho a Priscila sobre o meu olhar. E depois a Priscila fala da Priscila sobre o olhar da Priscila. Oh, boa noite, Jeane. Boa noite a todo mundo que está aí, tá? Muito obrigada. Estão me ouvindo direitinho? Aqui tô ouvindo sim. Aqui tá beleza. Pessoal, Tá? feedback aí. Bom, gente, ó, vai mandando os aviãozinhos aí para as pessoas, convida os amigos para trazer aqui para a gente bater esse papo. Vai ser bem legal e bem leve, tá? Bom, essa é a Priscila Beck, idealizadora e instrutora, professora do estúdio de Querobel Club, que é o único de Salvador, não é isso? Isso. E aí ela vai falar de todas as únicas coisas que ela faz aí, que é pelo Brasil também. Ela vai falar isso. Bom, a Priscila é um cliente, né? A gente tem uma parceria fazendo o marketing digital dela. Duas coisas legais que me fizeram ter a vontade de fazer esse convite, trazer a Priscila aqui. Primeiro, a Priscila me convidou para fazer um trabalho completamente do zero. O estúdio, ele existe há muitos anos, né? Mas digitalmente ele tinha só o Instagram, né? E ela falou, não, vou entrar, chegou a pandemia, tive que dar aula online, esse negócio aí parece que funciona e eu quero me estruturar, né? E aí a Priscila me fez esse convite e eu topei, e a gente já tem aí um site funcionando, já rodamos um campeonato já linkado um pouco com o digital, né? Inclusive um campeonato online, né? E aí agora a gente está entrando numa segunda fase, que é o e-mail marketing, enfim. A Priscila está investindo aos poucos por dois motivos, né? Primeiro porque ela não tem nenhuma vontade, assim, nenhuma aptidão para o digital, né, Priscila? Novidade para Priscila. Nossa, que legal isso! E assim, cada é um espetáculo, né, Priscila? Porque a gente se diverte, é uma coisa mais. Enfim, isso tem uma energia muito massa. É um exercício, né? É um exercício sempre, de mão dupla. O motivo pelo qual eu convidei a Priscila é que a gente, quando se encontra pessoalmente, a gente bate um papo massa sobre leveza, sobre a coisa do emocional, do espiritual, e a gente troca figurinha, e assim, conectou nesse sentido dessas crenças que a gente tem. E aí, a Priscila vai fazer o pitch de venda dela já também, né? Depois que ela se apresentar. Mas eu quero que a Priscila fale para vocês, como educadora física, né? Da importância do exercício físico, não só para o corpinho bonito, né, Priscila? Mas quando ela fala para mim de exercício físico, sobre como ela vê isso, é muito massa, porque ela Jane, é concentração, é leveza. Então, eu vou deixar a Priscila falar sobre essas coisas. Isso despertou interesse em mim. Eu tenho certeza de que isso vai fazer com que as pessoas vejam o exercício físico com uma outra estrutura também. Vamos lá, Priscila, se apresenta e manda ver aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, estou assistindo desde o comecinho. A oportunidade de estar aqui conversando sobre atividade física e exercício, nessa visão de unidade, né? De unidade mesmo. Bom, eu sou a Priscila Beck, fundei o estúdio de Querobel Club, que é um esporte chamado Querobel Esporte, aonde esse esporte ele tem uma filosofia de força, né? Que é o seguinte: se você levanta da cama, você é forte, porque você vence a força maior que existe, que é a força da gravidade. Então, se você ficou em pé, você é capaz de levantar querobel. E o querobel, ele é um esporte que traz para a gente uma coisa chamada resiliência.
né, que eu tive que sentir, obrigada, eu tive que sentir na pele isso agora na quarentena, né, que é essa questão da coerência dessa unidade. Eu sou um atleta que já competi em nível internacional, a gente levanta um peso, tá, para as pessoas que não entendem como é o querobel. Deu uma travadazinha aí, vamos ver. Travou um pouco, Priscila, aí sua tela. Agora, se volta. Então, ó, tem uma pessoa falando aí que a Priscila realmente inspira nas questões ligadas à saúde integrada. Que massa. Então, a gente tem a mesma percepção. Então, se várias pessoas veem a mesma coisa, é porque é real, né? Se todo mundo nota a mesma coisa, é porque isso não é uma propaganda, é realmente aquilo que a pessoa vive, né? Estão ouvindo? Não, tá cortando. Tenta sair de novo, então. Agora sim. Voltou. Ótimo. Vamos lá. Ó, o querobel é esse aqui, tá? Deixa eu mostrar ele aqui. Tá vendo? Ele parece uma bolsinha. E a gente levanta, isso é pesado, a gente levanta ele por um tempo. E quando chegou agora a pandemia, eu tive a certeza de que a gente é uma unidade. Tudo fechou, a minha academia fechou também. E eu prontamente pensei, na mesma hora que eu recebi a notícia, falei, queridos alunos, quem quer treinar, pega um querobel e leva para casa. E aí foi quando eu fui entender a questão da resiliência, né? Que foi esse pensamento de tipo, eu não vou parar, eu vou continuar treinando e eu preciso fazer com que os meus alunos continuem treinando. E emprestei os querobels e eles levaram para casa. E foi aí que surgiu a aula online. Que aí eu comecei a pesquisar uma forma de eu conseguir estar perto deles, mesmo estando longe deles, porque eu sei da importância que seria o exercício nesse momento, né, pandêmico. Como seria importante os meus alunos se sentirem fortes em um momento de tanta vulnerabilidade, né, que era para todos nós nesse processo. E graças a Deus e graças ao amor que a gente tem pelo esporte, pelo querobel, a gente conseguiu, né, eu e os meus alunos, nos mantivemos juntos, unidos e mais fortes, né? Descobrimos que a gente é mais forte junto. Então a gente aprendeu uma forma de trabalhar na pandemia de uma forma online. No começo foi uma confusão, a Jeane, eu não sou digital, você sabe disso, então foi uma confusão no começo, mas graças a Deus, eu ainda falava assim, tipo agora, o que aconteceu, a internet travou, né? Aí eu fazia, nossa, esse negócio de internet é pra vida, né? É um exercício de paciência, resiliência, diário. Né? Você entra aqui, você tem que ter a paciência, travou, ó, deixa eu ver, vai melhorar. Não, tá melhor assim, tipo, o bombril na antena que a gente fazia antigamente, né? Bota o bombril, mexe, não, fica ali do lado, que é melhor. Mas é mais ou menos isso que a gente vive hoje na internet, nesse online, né? Sim, e a gente foi exercitando até o momento que eu comecei a funcionar mais online do que presencial. Devido ao medo, né, que as pessoas tinham de se contaminar, e é um medo real, é real, tudo que está acontecendo é bem real, e é muito compreensível a reação das pessoas. Então aí veio a segunda etapa, que foi quando eu falei com o Jeane, encontrei ele, falei, Jeane, eu estou precisando digitalizar a minha empresa, porque hoje eu estou funcionando online, eu não sei nem para onde vai, o que é que eu faço, como é que eu uso o YouTube, como é que eu uso o Instagram, né? Como é que eu consigo fazer com que esse projeto que já existe, que é o estúdio, se multiplique, né? Como meu pai disse uma vez, eu achei isso muito legal.
Ele disse que na hora que surgiu a pandemia e que surgiu a minha aula online, ele fez, filha, você entendeu que você abriu uma filial no Brasil? Aí eu fiquei, filial, ele fez, filha, agora você tem 2 CNPJ, você tem o CNPJ físico, que é esse que eu estou aqui, e você tem o seu CNPJ online. Verdade. E como eu disse para a Jeane essa semana, eu fiz, Jeane, minha amiga, estou com um aluno agora na Inglaterra. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Eu aqui disso. Você tem hoje, no Brasil, você tem pelo menos um em cada estado, né? Hoje a gente tem um em cada estado. Tem pessoas que treinam pelo online, tem outros que são planilhas, e aí a gente vai. Aumentou o alcance, né? Aumentou esse alcance. Eu acho que isso foi, eu acho que fantástico, um dos melhores investimentos como empresa, né? Falando como empresa. Eu nem ia falar negócios, mas você falou, eu deixei você falar. A minha vender o meu serviço, é vender o seu. Mas é porque eu não sei mexer digitalmente, estou aprendendo, inclusive. O Alzheimer não me pega mais não, eu estou aprendendo umas coisas novas aí. A gente vai seguir. Vamos lá. A nossa intenção hoje é falar para as pessoas dessa tríade, né? Que é o mental, o emocional e o espiritual. E aí, me chama a atenção como você faz essa integração com o Querobel, né? Eu queria que você falasse um pouquinho com as pessoas sobre isso, porque assim, até antes de conhecer, eu achava que Querobel era levantar e descer peso, levantar e descer peso. E esse convívio com você tem me mostrado que não é só levantar e descer peso, né? Pode ser, se for musculação, mas Querobel não é mais assim que vejo. Fala como é isso aí, essa coisa da resiliência. Fala pra gente como é passar 10 minutos levantando, encaixando. Fala pra gente disso. Como é que a gente junta esses 3 corpos, essa tríade aí, nesse momento de fazer esse exercício, esse esporte? Ok, vamos lá. Só para vocês assim entenderem um pouquinho sobre o que é o corpo da gente, né? O que é esse corpo que a gente vive. Eu sempre tive uma pergunta na minha vida que era muito forte, que sempre foi, o que é que tem dentro da gente que faz a gente ser quem a gente é? Eu acho que foi a grande pergunta que eu sempre... E eu repito isso para mim todas as vezes, quando eu consigo fazer uma coisa extraordinária, porque eu acho hoje extraordinário levantar esse peso. E eu fico pensando, o que é que tem dentro de mim que me faz levantar esse negócio, rapaz? Que é surreal você levantar um peso durante tanto tempo. Né? E eu acredito que todos nós, seres humanos, temos dentro de nós essa força. Essa força que levanta a gente da cama, essa força que faz a gente resolver os problemas, né? Essa força que une as pessoas, né? A força do universo que atrai as coisas. Eu sempre acreditei nisso. E aí o Querobel, ele me trouxe a coerência. Só que essa coerência, ela é às vezes assustadora. Os meus alunos que tiverem aí, eles vão entender o que é que eu estou falando. Eu digo, você não tem como você ser forte na sua vida profissional, ser uma pessoa decidida, coerente, de caráter, se o seu corpo o seu corpo expressa isso, né? O seu corpo vai ser a expressão do que você é dentro de você. Então, na hora que você começa a levantar esse peso, você começa a duvidar da sua capacidade. E aí, quando você duvida da sua capacidade, você tem que confiar. E aí você tem que confiar em quê? Você tem que confiar no seu corpo. Porque o seu corpo é capaz de levantar esse peso se você estiver focado no que você está fazendo. Você não tem como levantar o peso e ficar aqui com, falando qualquer besteira, entendeu? Você vai se distrair, esse peso vai cair, ele pode lhe machucar. Se você estiver distraído, ele pode lhe machucar. Então, ele te traz essa briga,
que é essa conexão do que você pensa para o que você expressa. E a expressão é o corpo. Entende? Então, assim, eu pego minhas alunas, a gente tem peso, graças a Deus, de 4 quilos em diante. Então, você começa como se fosse uma musculação, com um peso leve, e vai aprendendo o gesto motor, né? Que é esse balanço, tudo. Só que quando você levanta, esse peso aqui, ele tem 6 quilos. Se eu seguro ele aqui, ó, e eu faço isso, ele tem 6 quilos. Só que quando eu faço isso a segunda vez, ele agora vai ter 12 quilos. Quando eu faço a terceira, ele vai ter 18, entendeu? Cada vez que você levanta, você está vencendo a gravidade, que é incessante, a gravidade opressiva e incessante o tempo inteiro. Então, quanto mais você levanta, mesmo sendo um peso leve, ele vai se tornando cada vez mais pesado pela repetição. E isso faz você entrar num, como é que se diz? Num processo de desconforto no seu corpo que faz você duvidar da sua capacidade de levantar 6 quilos 10 vezes, entendeu? E aí você começa a trazer essa coerência para o corpo e começar a acreditar, tipo, quando começou a pandemia, que as coisas fecharam, eu tive um pequeno tempo de desespero e depois eu falei, tipo, calma, Priscila, você é forte, você levanta aquela bola 10 minutos, rapaz, relaxe, vai dar tudo certo. E aí você cria, o esporte cria em você esse diálogo interno. E aí você começa a falar, não, cara, eu sou capaz. Né? Eu sou capaz, se eu levanto esse negócio tanto tempo. Quer ver uma coisa curiosa? A gente tem essa guerra dos sexos, né? Que existe. Homem, mulher, quem é mais forte, não sei o quê. E aí, eu tive a possibilidade de conversar com o russo, que é o que está vindo, que é o Rachinsky. E aí, esse esporte, ele era proibido para as mulheres na Rússia. Só os homens poderiam competir. As mulheres não poderiam nem assistir ao esporte. Elas sabiam que tinha o esporte. E aí, com o tempo, elas começaram a brigar, querendo participar. E aí, se eu não me engano, foi 99 ou 2000, foi quando as mulheres iniciaram as competições. E aí, os homens colocaram elas para fazer o exercício que é o mais difícil, que é o que mais requer um esforço mental para que você realize aquilo, que é o chamado snatch, que é você arremessar o peso igual um pêndulo acima de sua cabeça. Pronto. O que é que as mulheres falaram? Ah, eu quero. E aí começaram a treinar para competir. E aí eles proibiram o peso, disseram, vocês podem competir, mas só com 16 quilos para baixo. E aí elas falaram, tá bom. E aí treinaram e competiram. E elas, quando elas chegaram para competir, elas mulheres que nunca competiram na história do esporte, que está desde 1948, mais ou menos, o esporte federado na Rússia. Então, aí elas começaram a competir e fazer marcas, né? As repetições que elas faziam eram semelhantes aos meninos dos júniors. E aí os russos começaram a levantar a orelha, tipo, será que mulher é fraca? Eles começaram a pensar sobre isso. Será que a mulher é fraca como dizem para ela que ela é? E aí eles descobriram, né, que foi o que eu perguntei para ele, quem é mais forte, o homem ou a mulher? Aí ele deu risada, virou para mim e fez, podemos discutir aqui horas sobre isso, mas eu vou lhe dizer, a mulher. E aí eu perguntei, por que a mulher? Aí ele fez, porque a força está aqui. A força não está no músculo, não é o músculo que gera a força, é a mente que gera a força. E aí ele falou, a mulher, ela tem uma resistência ao sofrimento, à dor, que é diferente do homem. Entende? Tipo assim, hoje o meu estúdio é 90% mulheres. Que legal. E assim, indo um pouco além, né, pelo que eu acompanho você já há algum tempo, a idade não faz diferença, né? Porque não. Mulheres de 60 anos aí? Tem mulheres de 60 anos, 67, 62.
Que legal, hein? Que legal. Então, assim, eu tenho feito as chamadas, né, ligando o empreendedor, o empreendedorismo, porque tem sido o foco do meu trabalho há um tempo. A Priscila é o perfil de empreendedor que eu busco para trabalhar, que é o empreendedor que não está no digital, né, que tem medo de estar lá e assim, passa por esse processo de entrada, de confiança, de aprendizado, né? Então, geralmente, o perfil dos empreendedores que eu atendo tem esse mesmo, esse perfil aí, né? De pessoas que estão começando. Há uma troca, né? Semana passada eu falava com uma outra pessoa que estou fazendo o trabalho, como a troca é importante, né? De você não só dar ou você não só receber, mas de você aprender com as pessoas um pouco daquilo que elas têm para dar, é claro, né? E aí a Priscila começa o esporte com porque até então, para mim, era levantar e abaixar o peso. E aí, quando a gente vai fazer foto, vai fazer vídeo, aí você esbarra com aquela senhorinha de 77 anos, pegando um peso maior do que eu imaginaria eu pegar hoje. Eu falei, nossa, coisa de diferente aqui dentro, né? E elas estão lá, né, como no último campeonato em que a gente foi fazer os vídeos, tinha gente sem a perna, tinha gente que não escuta, tinha gente, quer dizer, ou seja, não tem empecilho para fazer o esporte, né? E aí a gente percebe o quanto essa questão do estar ligado à força com o que está dentro, né, da gente. E aí uma coisa me chamou muita atenção quando você falou assim, se a gente não se concentra, a gente não consegue levantar o peso por 10 minutos. E aí, você já imaginou, para a gente que faz qualquer uma outra coisa, sentado, ou vendendo, ou trabalhando, quanta gente tem se desesperado porque elas não estão se concentrando, né? E quando um esporte desse pode aprender a se concentrar, né? Ter a força no momento certo, né? Que legal. Tem uma coisa, Jane, bem interessante que eu estava, né, lendo, que eu gosto de ler muito sobre filosofia, essas coisas assim, e eu lendo uma questão sobre um psiquiatra, e ele falando sobre os transtornos, né, de ansiedade, os transtornos mentais, os remédios que as pessoas tomam para dormir, nananã, as grandes preocupações que a gente tem hoje. E aí ele dizendo bem simples, ele fez assim, o que é a ansiedade? É o seu sistema nervoso trabalhando no pico dele, mas é no pico da agitação, da imaginação, sabe? De tudo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele diz, você pode tomar remédio? Pode. Vão ter pessoas que serão indicadas medicações, porque em alto nível de ansiedade a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, precisa medicar para que essa ansiedade diminua e a pessoa comece a ter clareza de pensamento novamente. Pronto. Mas para que a gente controle esse sistema nervoso, é através do corpo. Né? E a única forma que existe de controle desse sistema nervoso é a respiração, que é a meditação. Né? Só que a meditação, a forma que a gente conhece de meditação, as pessoas têm aquela visão da meditação de você ficar sentado, respirando, nananã. Pronto. Só que quando você está ali sentado, o objetivo da meditação é que você permita que os pensamentos aconteçam, né? E que você observe as reações que o seu corpo vai ter a cada pensamento que vem, sem julgamento, né? Sem essas questões. E aí você continua ali observando, tipo, tô aqui, vou meditar, sei lá, aí pensei, né, tô aqui projetando minha prova, porque o atleta faz isso, né, vou competir meia hora, então eu paro, fecho o olho e imagino essa minha prova. E aí eu tô nesse processo, e aí daqui a pouco vem um negócio, o querobel caindo na minha cabeça, e aí o meu coração dispara,
e aí eu penso, meu Deus, será que isso pode acontecer? Calma, Priscila, coração disparando, respira, respira. Você sai do pensamento, vem para o corpo e observa o que está acontecendo. Aí o coração, então respira, respira, o coração está desacelerando, ótimo. Aí o pensamento já não é mais aquele, pode surgir um outro. Mas você não vai viajar, tipo, por que eu pensei que o Carobel vai cair? Porque Freud diz. Não, você tem que respirar e continuar. O esporte é isso, no meu esporte e nos outros esportes. Só que o meu, como você fica muito tempo levantando um peso e o sofrimento é muito grande, eu não tenho como dizer que a pessoa não vai sofrer. Aí, respirar e meditar são essenciais a todos. Então, na hora que você está fazendo o Querobel Esporte, essa vozinha interna, esses pensamentos, eles vão surgir. E na hora que ele surge, se você, por acaso, estiver num processo de arremessar o peso, se ele surgir aqui e eu perder a hora de eu encostar a minha mão, ele pode cair. E na hora que ele surge, gera reação no meu corpo e eu tenho que manter o meu coração o mais calmo possível para eu conseguir ficar levantando esse peso. Entendeu? Então, assim, na hora que o pensamento surge, você tem que virar e pensar na sua cabeça. Respira como se fosse a meditação. Você não vai pensar por que você pensou isso. Você vai fazer só respira, 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 balança, respira. Pronto. Só que quando você vai chegando para o final, aí muda tudo. Porque o pensamento você controla, porque você entrou na respiração e a respiração, ela cria um transe no corpo da gente. Então, você está ali porque você está levantando peso, senão você morre. Aí você respira. E aí, depois chega um ponto que depende do que você diz para você. Porque aí a dor já é real, ela existe no seu corpo. E aí você tem que dizer para você, tá tudo bem, garota? Continue, tô orgulhosa. Isso mesmo, é a sua voz interna que vai ter. Não adianta a torcida gritar, não adianta o juiz olhar para você confiante, não adianta seu treinador olhar para você. A motivação de fechar a prova é sua. Sabe? Porque dói muito, não dói pouco não, dói muito. Não vou enganar ninguém não, dói muito. E você cria forças dentro de você e você começa a se acalentar, sabe? Você começa a ter compaixão por você, pelo seu corpo, pela capacidade que ele tem de realizar trabalho. Entende? Imagine assim, ó. O que seria você ser um presidiário do seu corpo? Né? O seu corpo ser um limitante do movimento em sua vida. Olha como isso é terrível. Né? Você não conseguir, tipo assim, você ter o desejo de realizar uma coisa, que seja, por exemplo, eu quero ir numa praia, e eu quero dar uma pequena caminhada de 20 minutos ali na beira do mar. Pronto. E aí, só que o seu corpo, ele é um limitante de sua vida. Ele não permite que você faça isso, porque ele vai doer. Entende? É muito doido isso. Eu falo, gente, é melhor ele doer no exercício e você ter a capacidade de fazer tudo isso sem dor. Sabe, o meu pensamento é esse. É melhor a gente fazer isso no exercício. Vamos sentir dor no exercício? Pronto. Porque quando acabar, que você for pra praia, eu não tô falando de corpo bonito, não. É de poder, sei lá, pegar um jacaré, que eu tô a fim de pegar um jacaré e meu corpo não vai ser um limitante para eu pegar o meu jacaré, porque eu quis. Entende? Deixar de ser uma prisão, deixar de ser um martírio o corpo e a gente cuidar dele para que ele seja a nossa fonte de prazer, né? Nossa fonte de prazer aqui no mundo. Claro. Teve uma pessoa que falou aí que nem sabia que existia esse esporte. Olha que legal hoje. Verdade. Nossa, né? Verdade. Jeane anda de bicicleta, viu, gente? Jeane ela é trilheira aí de bicicleta. Já fui mais. Mas diga se não é uma sensação maravilhosa quando a gente consegue fazer o que a gente quer. Momento de esvaziamento. Eu costumo dizer que pedalar era um momento mais criativo para mim, porque eu não tenho a pressão da criação e como eu estou passando pelo mundo inteiro e vendo tudo e não estou pensando em nada, tudo depois da pedalada
acontece com muita mais leveza, na verdade, né? Então, o esporte... Eu nem vou falar de Freud, eu vou dizer que Nietzsche explica isso. Nietzsche explica. O que é que Nietzsche fala sobre isso? Nietzsche vai dizer, né, que eu acho isso maravilhoso. Nietzsche diz mais ou menos assim: não confie em nenhum pensamento que venha do ócio, do parado. Tipo, se você tem algum problema para você resolver, se esse problema é muito sério, vá caminhar no parque. Vá passear no parque, vá ver a natureza. Porque, e isso é fisiológico, ele acaba aí, né? Aí eu, como professora de educação física, eu explico, tipo, quando você movimenta seu corpo, você gera oxigênio para ele. Oxigênio é vida. O movimento vai fazer você respirar mais fundo, porque ele vai te tirar da zona de conforto. Então você gera oxigênio no seu corpo, gerou oxigênio, sua conexão nervosa, ela fica melhor, tudo fica melhor. Tá tudo. Se você faz exercício sempre, se você fizer uma cirurgia, a sua cicatrização é melhor, porque o seu transporte de oxigênio é melhor, é mais bem treinado. Sabe, tipo, se a gente for para a filosofia, não trazer essa conexão da nossa força para o nosso corpo como expressão, eu acho que é eu vou dizer assim, uma malcriação com Deus. Não vou dizer nem que é uma coisa ruim, mas uma malcriação, porque a gente é filho de Deus, né? Imagem e semelhança para quem acredita, para quem não acredita, acredita em universo, nós somos uma partícula do universo, entende? O universo está em movimento, as estações do ano existem e são movimentos, os animais estão em movimento, tudo, a vida está em movimento, a vida traz sempre um problema diferente, um desafio diferente. Então, tudo está em movimento. Por que a gente estaria contra o processo? Entende? Tipo assim, você está contra o processo da vida quando você não está em movimento. Não estou dizendo que tem que ser atleta, não, mas tem que ter essa capacidade de conseguir sentir prazer numa caminhada, sentir um prazer no sentar com os filhos ou andar de bicicleta com a galera. O corpo não ser um limitante, ser uma fonte de prazer. E é interessante isso, assim, no sentido de que há muitas formas de você encontrar aquilo que gosta, né? Eu não me adapto a nada que não seja pedalar. E olha que eu já tentei um monte de coisa, assim. Sei a importância de tudo, né? Quem pedala tem que fazer musculação, enfim. Pedalar é energia, que troca com o universo. Sim. Você sempre vai se conectar com alguma coisa ali. E essa busca é importante, né? Você precisa experimentar para saber se você vai jogar tênis. Eu já joguei tênis, já fui jogar tênis, já fui jogar, e, sabe, eu já fiz um monte de coisa. E quando eu parei ali na paixão de criança, que é a bicicleta, eu falei, é isso que eu gosto de fazer. Porque, veja que até agora a gente não falou de beleza de corpo desenhado, musculoso, magro, gordo. Não, a intenção da nossa live não é falar de exercício físico para falar disso. A gente está falando de saúde e saúde não só do corpo, né? A gente está falando de todas as saúdes, a saúde emocional, a saúde espiritual. Quando a gente fala de que pedalar é massa para esvaziar a cabeça, para criar, para manter o coração, né? Quantas vezes eu já saí para pedalar porque estava angustiada e esquece, quando eu volto eu estou pronta, né? E essa é a intenção do exercício. Então, eu, por experiência própria, diria para você que, assim, se você ainda não encontrou, ou você não está buscando em tudo, que você vai achar alguma coisa, né? E que você não tem a obrigação de seguir a modinha, né? Todo mundo está fazendo esse exercício, então vou lá. Eu tenho que fazer esse porque está na moda, não é bem assim. E aí, e hoje vocês estão conhecendo um novo esporte, um novo exercício. Para quem só tinha contato com o kettlebell na musculação, né, passa a saber que existe estúdio de kettlebell, que você pode fazer online, é só falar com Priscila aí no perfil do kettlebell, e experimentar e de repente se conectar com você
né? E de quebra, né? Perder um pezinho. Ó, você falou uma coisa que eu gostei bastante. Você fez assim, ó. Às vezes eu me sentia angustiada e ia pedalar. Aí eu vou falar assim, bem simples. A angústia, né? A angústia, a gente sente ela aqui, né? A angústia, ela faz assim, ó, com o peito da gente. O que é que ela faz? Ela aperta o peito da gente. A depender do nível da angústia que a gente sinta, a gente sente dor. Dor ao tentar respirar e expandir isso, em fazer um movimento contra essa angústia, né? As pessoas ficam, às vezes, sem conseguir respirar por causa do tamanho da angústia que ela sente. E aí, o que é que o exercício faz? O exercício vai forçar você inconscientemente, porque a gente está falando de sobrevivência, na hora que você começar a mexer seus músculos, todo o sistema vai ter que parar de pensar no que angustia ele, para poder realizar a tarefa, porque o corpo ele é perfeito, é tipo missão dada, missão cumprida. Então você começou a mexer ele vai começar a mudar toda a química dele, e vai sair da angústia, e vai começar a oxigenar, vai começar a alongar, esticar o que precisa, contrair o que precisa, para você realizar aquela tarefa que você impôs para ele realizar. E ele vai fazer, porque o corpo é muito eficiente. E aí, depois que você acaba aquilo, quando você tem a capacidade de identificar o que você sente, né? Porque às vezes as pessoas não estão conseguindo nem identificar o que está sentindo. Você percebe que aquele sentimento que você inicia o exercício, agora, de angústia, ele passa para uma solução, para um prazer, para um orgulho da capacidade de ter vencido o que te oprimia, que não era nada fora, é você mesmo. É você que oprime, é você, sabe? É o pensamento da gente que faz a gente sentir essas coisas. Entende? Tipo assim, pra mim eu gosto de andar com cachorro. Porque o carobel não cabe muito pensamento. Então a gente já tem que, na hora do aquecimento da gente, a gente tem que ir limpando a mente para na hora que pegar o carobel só respirar. Então quando eu tenho angústia, eu passeio com o cachorro. Eu acho maravilhoso passear com o cachorro, olha as plantinhas e respira, às vezes dou umas corridinhas com ele. E o importante é a gente movimentar com algo que traga para o seu organismo a sensação de prazer. Sim. Sabe? Não adianta eu ter angústia e, sei lá, eu tenho medo de água e o médico disse que eu tenho que fazer hidroginástica e aí eu vou para a hidroginástica, só que ir para a hidroginástica aumenta a minha angústia. Sim. Porque, sei lá, eu tenho um trauma de infância e quase me afoguei. E aí? Eu vou ter que fazer hidroginástica porque o médico mandou eu fazer hidroginástica se minha angústia aumenta. Entende? Então, assim, a gente dá ouvido a esses sentimentos, procurar identificá-los e procurar algo que sempre vai ser o movimento. Eu sinto muito dizer para as pessoas que acham que um dia vai ter uma pílula. Não vai, gente, não vai. A gente vai ter que entrar em contato com essas coisas aí. É tudo nosso, agora é tudo nosso. E diz que está tudo acordado, viu? Que tudo que acontece na vida da gente, a gente já escolheu, a gente só não lembra. Precisa deixar claro. Diga se não é, Jean. Diz que a gente só não lembra. Isso, né? É o quê? Diga aí. Tem isso, né? Porque a gente está vivendo a vida que escolheu, né? E muita gente acha, eu escolhi isso, escolheu, bebê. Assim, tem que fazer exercício para compreender, deixar o corpo oxigenado para entender essas coisas. Mas é verdade, diz que a gente escolhe. Assim, eu já experimentei alguns tipos de meditação. Eu medito, né? E para mim, a meditação resolveu os meus momentos de angústia, né? Então, uma coisa interessante também que me chamou a atenção você falando é que eu experimentei uma meditação, eu não sei se você conhece o Brahma Kumaris. Lá, eles meditam com o olho aberto, né? Você fica aqui em posição de meditação, eles põem lá um zinho vermelho, pede para você olhar, apenas para você fixar o olhar, para não se distrair. E a filosofia deles é de meditação de olho aberto. Por que isso?
porque eles pregam o seu momento de meditação não precisa ser um momento que você está em casa sozinho, quietinho, com o olho fechado, não. Você pode, no ônibus, a caminho do trabalho, estar ali meditando, né? Não é porque você está com o olho aberto, você só tem a capacidade de não se distrair, você foca ali no lugar e ali você faz a sua meditação. Ou seja, você pode estar rodeado de gente e no momento ali você pode fazer a sua meditação de 10, 15, 20 minutos. E foi uma experiência muito interessante. E aí, você traz isso para dentro do esporte, né? Isso aí para essa coisa da concentração do kettlebell como uma forma de meditação. E é interessante isso, né? Porque, inclusive, eu acho que as pessoas se limitam e não conseguem meditar porque elas se limitam a uma prática de meditação, que é aquela que você é obrigado a ficar com o olho fechado e você não entende que o pensamento vem e que ele vai sozinho, né? E que você pode meditar com o olho aberto, tranquilamente. Você pode meditar fazendo exercício físico, você pode meditar pedalando, né? Você pode meditar de várias formas, né? Você quer ver uma questão interessante? É o seguinte, tudo aqui foi criado por uma coisa maior, né? Não tem um ser humano que criou as coisas. Hoje a ciência tem criado coisas inspiradas no que já estava aí, né? O ser humano cria coisas inspiradas no que já existe. Sim. Então, a gente pensa assim, meditação. Eu acho que na hora que a gente tem um livro que eu leio na faculdade, chama A Filosofia da Educação Física. E nesse livro, que é muito bonito o livro, fala sobre coisas bem legais, sobre como o exercício foi feito, porque veio do militarismo, né, o exercício físico. Acho que talvez por isso que as pessoas têm tantas barreiras com o exercício, porque ele surge realmente da necessidade de treinar os guerreiros para a guerra. E aí eles criam uma metodologia para fazer os guerreiros fortes. Né? Então, é bem nesse pensamento. Porém, quando você entende que tudo que está ao nosso redor é criado por esse ser maior, então, quando você observa o que existe, você medita. Quando você tem a consciência para observar o que está posto para a gente, então você está em estado de meditação constante. Por exemplo, sei lá, você está saindo do seu trabalho, e aí você todo dia tem uma planta aqui do seu lado, e esse dia essa planta está florida. E aí você passa e você olha, e você fala, nossa, você está florida, planta, que linda! Isso é um momento de meditação. Isso é meditação, é você estar atento para o caminho que está acontecendo aqui e para o que é belo nesse caminho. Né? Eu sei que a gente tem que pagar conta, eu sei que a gente tem filho para criar, a gente tem tudo isso, mas, por exemplo, o desenvolvimento da criança é outra coisa que é linda de se observar. Criança dá trabalho, mas se você olhar para ela, a criança faz isso. Ela pega a plantinha, ela pequena, ela vai ficar passando nela para ela sentir a delicadeza daquele toque da seda de uma planta. Isso é meditar, sabe? Você observar o seu pé no chão, como é que o seu pé está pisando no chão, isso é meditar. Né? Você se observar é o meditar. Né? Às vezes eu estou aqui, às vezes dando aula, eu estou aprendendo a fazer isso agora, viu, gente? Eu não fazia, não. Às vezes eu estou dando aula, e aí eu faço assim, ó. Respiro fundo. Antes, eu tinha a sensação de que a pessoa que me vê fazendo isso acha que eu estou de saco cheio. Sacou? Tipo assim, a pessoa que vê, tipo, tá conversando comigo. E aí eu tô aqui, sei lá, e cruzo o braço assim, respiro fundo. E aí a pessoa vê esse movimento do ombro subindo, descendo. Então, eu pensando dentro de mim, será que a pessoa tá achando que eu tô de saco cheio daquilo? Não, não está de saco cheio. Ela tá só respirando, tipo, até agradecendo a Deus, oxigenando e me mantendo presente ali naquele momento. Né, fazendo daquele momento uma meditação. Então, eu acho que às vezes a gente também tem essa questão, né, de achar que meditação é daquele jeito, mas é o respirar. Respirar é meditar. Observar é meditar. Bom, eu acho que a dica, a gente deixou várias aí, né? De que
a gente precisa estar em movimento, que é importante esse movimento, e dizer que, inclusive, os melhores resultados virão quando você se mantém em movimento, né? Às vezes a gente se dedica tanto daquela atividade ali, para que o sucesso venha, na verdade, para o sucesso chegar, a gente precisa diversificar, e não apenas diversificar, cuidar de tudo, né? Cuidar do corpo, da mente, do espírito. Então... E se permitir, né, Jane? Tipo assim, se permitir experimentar coisas. Sim. Né? Se permitir experimentar coisas, conhecer pessoas. Eu sempre digo assim que o papel do professor é sempre muito importante. Você tem que ter uma conexão com o seu professor. Né? O seu professor, não estou dizendo, por exemplo, um aluno meu que sai do estúdio, se muda para outro lugar, vai treinar em outro lugar, eu fico muito feliz. Mas eu fico muito feliz mesmo por ele não estar parado. E aí eu procuro saber quem é o professor, é fulano, poxa, que legal, ele é gente boa, você gosta, porque aí o aluno ele começa a querer estar perto daquele mestre, né? Porque o professor é um mestre. E aí ele tenta seguir o exemplo daquilo. Então, eu acho que se permitir experimentar e conhecer professores diferentes vai te trazer, talvez, aqui estão dizendo que falta foco, falta essa sensação de conseguir engajar em algo. Né? Eu acho que se permitir nunca deixar de tentar, você uma hora vai achar alguma coisa que vai te gerar o prazer que a gente precisa para se sentir conectado com o todo, né? Sim. Bom, faz um convite para as pessoas aí experimentar o Querobel. Diga para as pessoas que você faz isso online e fala sobre o campeonato que está chegando e que vai chegar aí uma pessoa bem especial. Faz seu pitch de vendas agora. Bom, então vamos lá. Primeiro, muito obrigada mais uma vez, tá, pela oportunidade, a todo mundo que está aqui ouvindo esse bate-papo da gente. O estúdio tem aulas online, tá? Aulas que conseguem atender, graças a Deus, ao mundo, né? Então a gente consegue fazer o fuso horário, então a gente tem pessoas no horário de meio-dia, a gente tem horário de manhã, tem horário meio-dia, tem horário à noite. Então é só escolher um horário, são aulas em grupo, tá? Então a gente fala que são aulas semi-personalizadas, porque a gente faz a aula em grupo, mas sempre vai ter as adaptações para cada um dos seus objetivos, né? Cada aluno vai ter as suas adaptações. E a gente vai ter agora em outubro, tá? Dia 15 de outubro, um campeonato internacional aqui em Salvador, tá? De Querobel Esporte. Então, se vocês quiserem ver como curiosidade, eu acho que é interessante vocês verem os homens de ferro, as mulheres de ferro, que é assim que a gente chama a galera que faz Querobel. Vocês vão ver que são pessoas de todos os tipos, corpos de todos os formatos, não é só gente magra e atlética que faz, você vai ter gente de todos os tipos, com celulite, sem celulite, com estria, com mancha na pele, do jeito que você quiser, a gente vai ter, certo? E eu deixo aqui só um conselho para vocês, tá? Que é o seguinte, cuidem da força de vocês. Cuidem da força e acreditem na força de vocês. Não existe a gente ser forte de um lado da nossa vida e não ser forte no nosso corpo. Essa força ela tem que passar pelo corpo. Né? Não estou dizendo que a gente precisa ser atleta, mas a gente precisa ter a sensação de que a gente pode confiar no nosso corpo. Sabe? Que você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Se você precisar correr, você vai conseguir correr. Se você precisar pular, você vai conseguir pular. Sabe? O que você precisar, ele vai permitir que você faça. Você precisa confiar no corpo para que a gente confie na vida, nas coisas. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Não se permitam acreditar que vocês possam ser fracos. Tá? Acreditem na força. Massa. Gente, Priscila, obrigada. Obrigada a você. Massa, foi massa. O pessoal gostou aí, tá dando parabéns, agradeceu. Obrigada a você. O projeto massa aí, que é o Despertar da Força também. Quem quiser visitar o site é o PBK Clube,
e para vocês. Segue ela no Instagram. A gente está fazendo um trabalho bem legal. E experimentem, se permitam, sabe? Tirar os bloqueios, tirar os preconceitos, né? E experimentar. Façam isso. Se não tiver... Para você que está em Salvador e quiser visitar o estúdio dela, fica lá na Academia Vida Ativa, no Costa Azul. Para você que não pode visitar a filial física, você pode visitar a filial online. Online, a filial online é ótimo. Não, tem muita gente de fora aqui, de Salvador, com a gente. Liga aí para Priscila, marca. Você só precisa de um kettlebell, né? Simples e eficaz de fazer. E é isso. O que eu queria passar para vocês com esse bate-papo hoje era isso aí, esse incentivo para se movimentar, né? E cuidar do corpo, da mente e do espiritual. Porque independente da crença, independente do que você faz, de quem você é, do que você acredita, esse alinhamento, ele é necessário. Priscila, obrigada. Obrigada, meu bem. Até mais. Obrigada. Até mais.